A demissão do Felipe Luiz é uma das coisas mais amadoras que eu já vi, assim, na história do futebol brasileiro. E olha que para uma gestão, uma diretoria que falava tanto de profissionalização, de profissionalismo, é algo tão esdrúxulo, algo tão inaceitável, ainda mais da forma que foi conduzida, que é difícil até de acreditar que isso é verdade. Nós vamos falar sobre isso, mas antes, aquele ritual de sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Bom, fomos todos pegos de surpresa, à 1 da manhã. O Flamengo demitiu seu técnico 1 da manhã, você não tá ouvindo errado não. 1 da manhã, o Flamengo solta uma notinha oficial ali, um textinho praticamente gerado por IA, né? Não tem um respeito nenhum, não tem nada. O Flamengo solta uma nota ali demitindo o Felipe Luiz 1 da manhã. Depois o Flamengo ganha de 8-0 do Madureira. É óbvio que o Flamengo não fazia um ano bom, mas pelo amor de Deus, né? Cara, o que é isso, cara? O que é isso? E assim, a cada notícia que vai saindo, o negócio fica ainda mais inacreditável. Mas primeiro vamos focar no que é a demissão do Felipe Luiz, o porquê ele foi demitido. É difícil explicar, eu vou ter dificuldade de te explicar isso, mas vamos lá. O Felipe tem 70% de aproveitamento, né, como técnico do Flamengo. O Felipe chegou em 2024, assumiu uma bomba ali após a demissão do Tite, foi campeão da Copa do Brasil. O Felipe em 2025 foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa, foi campeão da Libertadores, chegou até a final do Mundial e ficou a um dia bom dos cobradores de pênalti do Flamengo, ou a um dia ruim do Safonov, que pegou 4, de ser campeão do mundo com o Flamengo. De ser campeão do mundo. Ah, claro, eu esqueci do meio do ano, quando o Flamengo ganhou do Chelsea no Mundial de Clubes e passou em primeiro num grupo, com o Chelsea. Esse era o trabalho do Felipe Luiz. Chegamos em 2026, e aí acontece o que aconteceu. O Flamengo perde a Supercopa, perde a Recopa. Eu critiquei nesse canal, eu critiquei a escalação, eu critiquei o Felipe Luiz, eu critiquei, e falei que ele deveria ser cobrado. Mas em momento algum eu pensei que seria possível uma demissão. Cheguei até a falar que a batata dele estava assando e que, conhecendo o Flamengo, se perdesse o Carioca ele seria demitido. Não esperaram nem o Carioca. E assim, não há motivo plausível. Imagina você... Olha o recado que o Flamengo passa pro mundo, cara. Imagina você chegar para um europeu e falar: ó, o técnico do Flamengo foi demitido. Nossa, então o Flamengo deve estar umas 10 derrotas seguidas, né? Não, o técnico do Flamengo foi demitido. Não, o que ele ganhou? Ele ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. É como se o City ganhasse a Premier League e a Champions, perdesse a Supercopa da Europa e a Supercopa da Inglaterra e demitisse o Guardiola. Cara, tá todo mundo maluco. É camisa de força na diretoria do Flamengo. É hospício. Pode dar certo? Pode, a gente vai chegar lá também. Mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É um dos episódios mais lamentáveis da história do Flamengo, ainda mais pela forma que o Flamengo tratou um ídolo do clube. Ídolo como jogador e como treinador. Isso não... Cara, é inaceitável. Assim, cara, é muito difícil ter palavras para explicar o que a diretoria do Flamengo fez hoje. É um amadorismo completo, na sua maior pura essência. É inaceitável, cara. É inaceitável. Então o trabalho do Felipe Luiz, chegamos aqui à conclusão, não tinha nenhum motivo para ser demitido, tá? Nenhum motivo. E aí vamos pra forma. O Flamengo demitiu seu técnico na calada da madrugada, depois dele dar uma coletiva. E o Flamengo não convocou uma nova coletiva, porque o mínimo que você faz, acabou a coletiva do Felipe Luiz, gente, permaneçam aí na sala, que vamos fazer uma outra coletiva daqui a alguns minutos. Pra alguém chegar e dar uma resposta, né? Você explica a merda que você tá fazendo, né? Você tá fazendo a merda. Você explica o que você tá fazendo. O Flamengo não teve nem isso. Boto e Bap não tiveram culhão pra isso, são covardes. Atitude de covarde. Você tem que ter culhão no futebol. Em qualquer coisa pra ver, você tem que ter culhão. O Boto e o Bap não tiveram. O Felipe Luiz foi demitido numa conversa que aparentemente durou 30 segundos. Ele não tinha nenhum indício que ele seria mandado embora. O Flamengo fez tudo ali, ó, na calada, na surdina, na malandragem. Já acertado, basicamente, com o Leonardo Jardim, a gente vai chegar lá já também. Então, assim, você tratar um ídolo dessa forma é uma vergonha. É uma vergonha. Não tinha nem motivo para ser demitido. Você já sabia que o cara estava demitido? E você não tinha nenhum treinador? Vamos ser sinceros, o risco do Flamengo ser eliminado por Madureira era 0. Tava 3-0 já o jogo. Não tinha como ser eliminado por Madureira. Demite o cara depois da Recopa. Logo depois, ó, Felipe tá demitido. Fazia sentido? Não. Eu ia apoiar? Não. Ia achar uma loucura? Sim. Mas seria uma loucura menor. Seria uma loucura menor. Não, você espera o jogo do Carioca, o Flamengo ganha de 8-0 e você demite o cara.
Detalhe, o Flamengo tem esse início de ano conturbado por culpa do BAP. O BAP é o maior culpado disso tudo. Que o Flamengo tinha um planejamento em mente, o Felipe Luiz tinha um planejamento em mente, os jogadores tinham um planejamento em mente, e o planejamento foi mudado porque o BAP quis valorizar o Campeonato Carioca e mandou voltar antes para jogar contra o Vasco e contra o Fluminense. O quanto isso não pesou na preparação física do Flamengo? O quanto isso não pesou para os jogadores terem menos dias de férias do que o combinado? E o Felipe também. Isso era uma decisão do presidente, que não queria passar vergonha de jogar o quadrangular final do Campeonato Carioca. Com todo respeito ao Campeonato Carioca, porra, você tá de sacanagem, né? Como se o Campeonato Carioca fosse a Libertadores, né? O Flamengo tem a final domingo, o Flamengo pode ganhar, tá? Ganhou o Campeonato Carioca, não ganhou mais nada no ano, é uma vergonha pro Flamengo. Ou alguém vai discordar disso aqui? Ou alguém vai achar um ano bom ter só um Campeonato Carioca ali? E eu nem acho que vai ter esse Campeonato Carioca, eu vou chegar lá também, tá? Nem acho que vai ter. Nem acho. Mas é isso aí. E esse campeonato que o BAP tanto queria jogar, porque ele voltou antes para jogar esse campeonato, valorizou. O Flamengo tá na final com o Felipe Luiz e ele foi demitido, não vai nem jogar a final. E isso é uma loucura. É camisa de força em todo mundo. Troca o nome de clube de regatas do Flamengo para clube de malucos do Flamengo. Porque só dá maluco. Isso é uma loucura completa. E aí saem as notícias, vai piorando. O cara foi demitido em 30 segundos. E o Boto não concorda com a demissão. Boto, se o senhor não concorda com a decisão, e você é o diretor de futebol, e você não queria demitir o seu treinador, pede pra ir embora, pô. Ou você vai ser comandado pelo presidente do Flamengo. Então você tá aí pra porra nenhuma, você é um fantoche. Você virou um fantoche do BAP. Você tá aí pra nada. O seu cargo e nada é a mesma merda. Porque você não consegue manter um treinador, o presidente que manda em quem vai ser o teu técnico, pede pra sair, pô. Pede pra sair. Entrega o cargo. Fala, beleza, VAP, você quer demitir o Felipe Luiz, eu não concordo, eu tô entregando meu cargo, tá? Você não tem tanto mercado na Europa? Entrega o cargo. Tenha culhão, entrega o cargo. Se você não concorda com a decisão, pede pra ir embora, pô. Porque o teu trabalho, eu não sei se você percebeu, o teu trabalho não tá valendo de nada. A sua opinião não importa pro BAP. Porque ele demitiu o técnico, mesmo com você não concordando, e você é o diretor de futebol do time. Você não tem palavra, a sua opinião não vale nada, pede pra ir embora. Ou você vai concordar com isso aí? Você vai ser esse fantoche, essa marionete que você está sendo do BAP? Para manter o seu emprego? Você tem mercado na Europa, você tem mercado em 2 dias aí você acha um emprego, pô. Pede pra ir embora. Tenha culhão, dá uma resposta pra torcida, convoca uma coletiva. Essa omissão é o que é pior ainda. Ninguém aparece pra falar. É tudo na surdina, tudo na covardia mesmo, cara. É um trato tão péssimo com as pessoas, inclusive o BAP não sabe lidar com pessoas, né? Isso a gente sabe desde 2019, né? Desde a tragédia do Ninho, a gente viu como é que o BAP lidou com as coisas também. Ele estava naquela gestão. Então, assim, é até difícil entender um cara que prezou tanto, falou tanto sobre gestão profissional, ter essas atitudes. Como teve também na atitude lá na fala da menina da Globo, que ele foi completamente infeliz. E tomar essa atitude agora. É muito complicado, gente. É muito difícil, é revoltante. Um cara que falou de gestão profissional fazer isso aí. É revoltante, cara. É complicado. Aí as notícias vão saindo, né? É claro que é um ego. Ele não queria nem renovar com o Felipe Luiz, o BAP. Então por que renovou? Não queria renovar? Não renove, irmão. Não renova. Tenha culhão e tome sua decisão. Não perca meses de trabalho, de início do ano. Troca logo no início, então, pô. Ah, mas aí ia gerar muita rejeição, né? Como se agora não gerasse, né? Tá todo mundo, a torcida do Flamengo tá apoiando super essa ideia aí, né? Não é porque meia dúzia acha que o Felipe Luiz tinha que ser demitido, não é porque cantou vergonha, time sem vergonha, que o Felipe Luiz tem que ir embora, tá? A torcida que tava no estádio, a maioria não queria sua demissão, não. Quase ninguém queria a demissão do Felipe Luiz. O BAP, então, abriu o Twitter um dia e falou, tá aí, alguns estão pedindo ir embora, vou demitir. Pô, pelo amor de Deus. E também, se a decisão foi tomada por pressão da torcida, o BAP que não deixou nem os jogadores irem falar com a organizada. Ah, você acha que a organizada tem que mandar no clube? Não. Mas a organizada foi lá, pacificamente, pediu para conversar com algum jogador. Pediu. E o BAP negou, porque líderes do elenco queriam ir lá falar com a torcida. O BAP não deixou. Os ingressos aumentam absurdamente. Plano perfeito do BAP. É isso aí. Ele quer que a torcida do Flamengo vire uma torcida de futebol europeu, veja o jogo sentado, bate palma. E é isso aí. Esse é o plano dele. E que ele é intocável e as decisões dele estão sempre certas.
Que vergonha, cara. É a maior sacanagem da história do Flamengo isso aí, cara. É da história não, porque eu não vivi a história inteira do Flamengo, né? Então eu vou refazer a frase. É a maior sacanagem que eu já vi dentro do Flamengo. Superou o que fizeram com o Dorival. Conseguiu superar, ser pior do que o que fizeram com o Dorival, que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Porque o Dorival teve contrato não renovado e a diretoria teve culhão, pelo menos, de trocar e tomar uma decisão diferente. Trocar no início do ano. Não esperou, perdeu meia dúzia de jogos, não. Que não valem quase nada também. A Supercopa e a Recopa tem seu peso também, mas perto do que foi o ano passado do Flamengo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, foi uma sacanagem maior do que fizeram com o Dorival. Esperaram o cara perder um pouquinho dos jogos, tá na final do estadual, que o BAP tanto valorizou, e foi mandado embora. Na calada da noite, madrugada, 1 da manhã. Gestão profissional? Tá de brincadeira comigo, né? Cara, é inacreditável. E é óbvio que essa demissão passa por um ego do BAP, né? Passa por um ego. Ele não quer ser campeão com o técnico do Landim. Ele não quer ser campeão com o técnico da gestão anterior. Ele quer ser campeão com o técnico dele. Que vergonha, cara. Uma briga de ego tomando decisão dentro do Flamengo. Difícil entender. E aí vão saindo as notícias, né, como eu vou falando. O Flamengo vai continuar pagando o salário, que aparentemente é de 3 milhões, pro Felipe Luiz, ou 2 e pouco, até 2027, porque é isso que era previsto em contrato, não tinha multa. O Flamengo não pagou, não vai pagar um valor e pronto, se livrou do Felipe Luiz. Não, vai pagar salário até 2027. Brigou tanto por essa renovação para demitir agora, não renovasse. Tivesse culhão, falar, não estou renovando, quero trocar o meu técnico. Ah, mas aí ia gerar muita satisfação da torcida, né? Poxa, que agora tá todo mundo feliz, né? Ah, pô, caralho, cara, pelo amor de Deus, desculpem os palavrões desse vídeo, mas é uma decisão tão inaceitável que se fosse outro time eu estaria do mesmo jeito. É revoltante, cara. É revoltante pra qualquer um. É um negócio inacreditável. Inacreditável mesmo. E aí os jogadores fazendo post aí, ó, sobre o Felipe Luiz, ou você acha que os jogadores estão satisfeitos? As notícias que tem é que os jogadores foram pegos de surpresa, que assim como o Felipe Luiz, que ninguém esperava, que o elenco estava fechado com o Felipe. E aí, irmão? Vai trazer um cara agora, o Flamengo tem a final domingo para jogar, os caras vão correr pelo Leonardo Jardim? Será? Ai, Flamengo tá seguindo a cartilha do 2023 igualzinho. Igualzinho. Pode ganhar? Pode. Pode ser campeão? Pode. Leonardo Jardim, vamos falar sobre ele, é um bom técnico. O Flamengo tá contratando um técnico bom. Tá? Mas isso não vai mudar minha opinião, tá? O Flamengo pode terminar o ano campeão da América, campeão brasileiro, campeão até do mundo. Não vai mudar minha opinião. Porque não há paz no Flamengo para trabalhar. Você pode ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores e ser demitido porque perdeu o Recopa e Supercopa. Qual o sentido disso? Você não tem paz no Flamengo. Eu sou o Jardim, eu nem venho. Porque se fizeram essa sacanagem que fizeram com o Felipe Luiz, imagina com ele, que não ganhou nada ainda com o Flamengo. Tem pouquíssimos títulos na carreira, inclusive. Mas repito, eu acho um bom técnico. Só tem um problema, né? É um DNA completamente diferente do Felipe Luiz. Bem, tem ali o 4-2-3-1, que o Felipe também usava muito, e só. Porque o Cruzeiro, do Leonardo Jardim, que foi muito competitivo, foi muito bem, foi terceiro no Campeonato Brasileiro, teve a 6ª menor posse de bola do campeonato. Teve média de posse de bola de 46%. O torcedor do Flamengo vai aceitar jogar em contra-ataque contra o Red Bull Bragantino no Maracanã? Não vai, né? A gente sabe que não vai. Então o BAP ainda falou sobre isso, DNA rubro-negro, DNA do Flamengo, de jogar pra frente, de pressionar, de ter a bola. Esse não é o Leonardo Jardim até aqui na carreira. Ele pode se adaptar ao elenco do Flamengo, acho inclusive que ele vai fazer. Acho que ele vai se adaptar ao elenco do Flamengo. Mas ele não é esse cara. Ele não é esse cara. É um jogo baseado muito no trabalho do Cruzeiro, pelo menos, muito em transição. Eu acho que ele vai se adaptar ao elenco. Mas não é esse cara do DNA do Flamengo. Pode vir a ser, mas no momento não é. E mesmo que fosse, não há motivo algum. Podia vir o Guardiola, irmão. O Flamengo podia estar anunciando hoje o Guardiola. Não faria sentido a demissão do Felipe Luiz. Porque é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Por tudo que envolve, por todo o contexto, por ter que continuar pagando salário, já tinha desgaste na renovação, não renovasse. Se não queria renovar, não renova. Agora renovou, vai pagar um salário astronômico aí até 2027. Ainda prejudica os cofres do Flamengo. Não é como se o Flamengo tivesse um problema com dinheiro, mas também não vai ficar rasgando, né? É inacreditável, cara. É inacreditável. Todas as decisões, assim, a palavra gestão profissional não pode mais ser repetida no Flamengo. Não existe gestão profissional. Porque tudo que envolve uma gestão profissional, o Flamengo não tem. O Flamengo não tem. O Flamengo tem um fantoche como diretor de futebol
E tem um presidente que é a camisa de força nele. Que quer ser protagonista, que quer ter a estrela, que quer ter ali a digital dele. O meu técnico foi campeão, não da gestão anterior. Cara, que pataquada, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha. Estou envergonhado, tá? Todo mundo sabe aqui, eu sou torcedor do Flamengo, não tem problema nenhum em admitir isso nos vídeos, já admiti em alguns vídeos aí. Não fico falando toda hora que o Flamengo gera muita rejeição. Mas eu, como torcedor, estou envergonhado. Estou envergonhado. Uma vergonha. É inacreditável. Assim, e tem amigos que defendiam, que não queriam a continuação do Felipe, até esses estão falando, cara, dessa forma não. Assim, uma notinha ali, não. Desse jeito não, espera a final do estadual pelo menos. Nem isso, o Flamengo vai jogar na final domingo com outro técnico. Com um elenco que não tá entendendo nada. Uma metodologia diferente, com um estilo de jogo diferente. Contra um rival. Tendência a perder, gente. O Fluminense é favorito para ganhar o Campeonato Carioca. Que não vale quase nada. Isso que é bizarro. Um campeonato que não vale quase nada, o Flamengo voltou antes para não passar pela vergonha de jogar o quadrangular do rebaixamento. E prejudicou, talvez, o time para a Recopa, para a Supercopa, porque teve que voltar antes, teve menos período de treino. Uma decisão de quem? Do BAP. Gestão amadora, profissional, coisa nenhuma. Isso é amadorismo. Isso é a gestão do senhor BAP, isso é Flamengo nesse momento. É isso que resume, tá? E como eu disse, o Flamengo pode ser campeão, não vou mudar de opinião. Não vou mudar de opinião, porque o Flamengo pode ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, com o Leonardo Jardim, chegar no ano que vem, perder Recopa e Supercopa, e o BAP dar uma de maluco e demitir o cara. É isso aí, isso é Flamengo, senhoras e senhores. Isso é Flamengo, isso aí se eu um dia sonho em ver uma gestão profissional no Flamengo. Não foi dessa vez. Quem sabe na próxima, com outro presidente. Porque profissional e BAP não existe. Como eu disse, pode continuar ganhando, o Flamengo é muito forte, o Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo tem muito elenco. Pode continuar ganhando. Mas isso pra mim pouco importa, na minha opinião, sobre a decisão tomada. Óbvio que, como torcedor, eu vou torcer pra ganhar. Mas o justo é o Flamengo não ganhar nada. É o Flamengo não ganhar nada no ano. Se o futebol fosse justo, e ele não é, se fosse premiar quem é competente, o Flamengo tem que passar o ano em branco. Mas, como eu disse, o elenco é muito bom, o time é muito bom, tá vindo um treinador que é bom, mas que precisa se moldar ao elenco, porque se for jogar em transição com Arrascaeta e Pedro, eu acho que não vai funcionar muito bem. Então, enfim, muitas questões para serem resolvidas, muitas coisas para sair ainda na mídia, mas o que nós temos é que o Felipe foi pego de surpresa, o elenco foi pego de surpresa, ninguém está contente com a decisão, o diretor de futebol não tem culhão para falar, não tem boca para falar, o senhor José Boto, e o BAP tomou essa decisão aí na calada da noite, trouxe seu técnico europeu que ele tanto queria, tá? Essa é a minha opinião sobre tudo que aconteceu, quero saber a opinião de vocês nos comentários, peço seu like, peço que você se inscreva no canal, valeu e até a próxima.